Olá, eu sou Valdir Perini e este é o canal Pão da Vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo onde iremos falar sobre Deus e a sua palavra. Nesse vídeo nós iremos falar sobre duas situações que ao lermos parece que existem contradições. Algumas pessoas nos perguntam, olha, por que quando eu leio um texto na Bíblia, me parece estar dizendo o contrário de um outro texto que eu já li? Na verdade, nós vamos aprender que quando fazemos uma correta interpretação do texto, essas contradições elas desaparecem. Vamos ver dois exemplos. Algumas pessoas nos perguntam, afinal de contas, Jesus ele veio trazer paz ou espada? Essa pergunta é feita porque em algumas passagens, Jesus diz para os seus discípulos, eu não vim trazer paz, mas sim espada. E em outros textos, Jesus diz, eu vos dou a minha paz. Será que um texto está contradizendo o outro? Vamos ver. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no verso 34 a seguir, Jesus nos diz o seguinte, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida, por minha causa, achá-la-á. Também um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12. É a mesma passagem, né? A partir do verso 51. Jesus diz assim, supondes que vim dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Então esses dois textos aqui, tanto de Mateus quanto de Lucas, eles nos deixam a entender, né? Jesus está dizendo aqui que ele não veio trazer paz, mas sim espada ou divisão, como nós lemos aqui nesses dois textos. Muito bem, para entendermos bem esse texto, nós precisamos entender o contexto sobre aquilo que Jesus está falando. E também precisamos entender qual é o sentido da palavra paz aqui. Aqui, paz empregada por Jesus é o oposto de guerra, de luta, de batalha, de confronto. Então Jesus está dizendo, não pensem que eu vim trazer paz nesse sentido. Ou seja, de que os discípulos não teriam lutas, de que não enfrentariam oposição, de que não seriam perseguidos. Jesus está dizendo, não é isso. Ou seja, nas palavras de Jesus, ele está dizendo exatamente o seguinte, vocês que estão me seguindo, vocês que estão sendo meus discípulos, não pensem vocês que as coisas vão ser fáceis. Não pensem vocês que vocês não enfrentarão luta. Não pensem que eu vim para trazer a vocês uma vida sossegada, tranquila, de paz. Não. Se vocês querem me seguir, se vocês desejam ser realmente meus discípulos, se preparem, porque vocês enfrentarão a espada. Haverá conflitos, haverá oposição à sua fé. E isso vai acontecer dentro da própria casa, dentro da própria família. Por isso que Jesus diz aqui, olha, o pai será contra o filho contra o pai. Naqueles dias, quando um judeu se tornava cristão, muitas vezes ele era posto para fora de sua casa. O pai não o considerava mais como um filho. Então ele enfrentava essa luta, essa batalha dentro da sua própria família. É por isso que Jesus diz, aquele que ama mais o seu pai do que a mim, aquele que ama mais a sua mãe, a sua filha, o seu filho do que a mim, não é digno de mim. Por quê? Porque eles teriam que enfrentar esse conflito, né? Eles teriam que resolver essa situação. E aí, eu vou ficar ao lado de meu pai, de minha mãe, ou eu vou seguir a Jesus? Então é isso que Jesus está dizendo aqui. Ou seja, a paz desses dois textos de Mateus e de Lucas significa exatamente isso. É o oposto de guerra, de luta, de batalha. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos,
eu não vim trazer essa paz para vocês. Vocês não terão essa paz. Veja o que diz na Bíblia de comentários de Russell Shedd sobre esse texto de Mateus, no capítulo 10, o verso 34. Ele diz assim: não vim trazer paz. Paz no sentido de comodismo, ócio e ausência de lutas. Jesus não trará enquanto o mundo não estiver em comunhão com Deus. A paz verdadeira de espírito para o crente que está em comunhão com Deus é sua herança legada por Cristo. Aí ele menciona João capítulo 14, verso 27. Mas existem outros textos dentro da palavra de Deus que parecem dizer exatamente o contrário disso. Vamos a eles. O primeiro se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, o verso 27, onde Jesus diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esse é o primeiro texto, o texto de João, capítulo 14, no verso 27. E também vamos ler do Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33. Jesus diz assim: estas coisas eu vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E um terceiro texto que eu ainda gostaria de ler se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. E o verso que nós vamos ler é o de número 7. Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Muito bem, são 3 versículos que falam sobre paz que Jesus nos daria. No primeiro texto que nós comentamos, Jesus está dizendo que não veio trazer paz, mas sim espada. E agora nós lemos Jesus dizendo para os seus discípulos: eu vos dou a minha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu dou a minha paz para vocês. E Paulo, falando aos Filipenses, ele diz: olha, e a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Muito bem, essa paz que nós acabamos de ler aqui, que João menciona, que Jesus fala com seus discípulos no Evangelho de João e também no texto que lemos, onde Paulo escreve aos Filipenses, é diferente da paz que Jesus menciona lá em Mateus e em Lucas. Como nós falamos, aquela paz que Jesus está dizendo, eu não trago essa paz para vocês, diz respeito à ausência de conflito, à ausência de guerra, de batalhas. Agora, a paz que Jesus fala aqui, onde ele diz, eu vos dou a minha paz, não é essa paz. Não é uma paz que é o contrário ou o oposto de conflito, de batalha, de guerra, mas é uma paz interior, é uma paz que existe, uma paz de espírito, uma paz que existe mesmo em meio à guerra, ao conflito, à luta. Veja bem a diferença. Jesus está dizendo aqui, eu vos dou a minha paz. Nesse mesmo contexto, Jesus está dizendo, olha, no mundo vocês vão passar por aflições. Aflições aqui poderia coincidir com aquilo que Jesus disse lá em Mateus, lá em Lucas. Eles seriam perseguidos, eles teriam divisão na família, eles teriam oposição à sua fé. Então, Jesus está dizendo aqui, vocês vão passar por aflições, mas ainda assim vocês vão ter paz. Então essa é uma outra paz, é uma paz diferente, é uma paz de espírito, né? Aquela paz que faz parte do reino de Deus. Como diz a palavra de Deus lá em Romanos, no capítulo 14, verso 17, onde Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, né? Mas ele é justiça, ele é paz e é alegria no Espírito Santo. Então essa paz é uma paz que existe dentro do cristão, apesar de toda a luta, de toda a batalha que ele está enfrentando, de toda a perseguição que ele possa enfrentar, mas ele continua em paz. É a paz que traz contentamento, que Paulo fala lá em Filipenses. Paulo diz lá, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus, pela oração, pela súplica e com ações de graça.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, né, que vai além da nossa compreensão da lógica, ela guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Ou seja, vocês possam, ainda que passando por necessidades, que passando por lutas, que passando por problemas, mas continuar em paz, porque essa paz é Deus que vai dar para vocês. Como Jesus disse, né? Eu vos dou a minha paz. Não como o mundo dá. A paz do mundo é diferente. A paz do mundo ela só existe na ausência de conflitos, na ausência de problemas. Mas a paz de Deus não, ela guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus, mesmo diante de problemas. Paulo, quando ele escreve aos Filipenses aqui nesse capítulo 4, Paulo está falando que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então é isso que Paulo está dizendo aqui, é isso que Jesus quer falar aos nossos corações. Portanto, um texto não contradiz o outro. Portanto, o texto, quando Jesus diz, eu vos dou a minha paz, ele não contradiz o texto onde Jesus diz, não pense que eu vim trazer paz. Espero que você tenha compreendido isso. E agora vamos para o segundo exemplo de textos que parecem contradizer um ao outro. Uma outra situação clássica que parece haver contradição e as pessoas muitas vezes dizem, olha, eu não entendi, é justamente sobre a posição paulina sobre a salvação pela fé e não pelas obras, e a carta onde Tiago ele diz, olha, a fé sem obras ela é morta. Parece haver uma contradição aqui, porque Paulo diz uma coisa e Tiago parece dizer o oposto. Mas mais uma vez nós vamos entender isso quando nós lemos o contexto e trazemos, né, luz sobre esse texto, nós vamos entender e vamos ver que não há realmente nenhuma contradição. Vamos ler alguns textos onde Paulo fala sobre a salvação pela fé e não por obras. O primeiro texto se encontra, vamos ler aqui, existem vários, mas vamos ler somente alguns. Romanos capítulo 3, no verso 28. Paulo diz assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E também Romanos capítulo 11, verso 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. E Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. E Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz assim, porque pela graça sois salvo mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Muito bem, esses textos eles nos deixam bem claro que a salvação é somente por intermédio da fé em Cristo e não pelas obras que praticamos. Muito bem, o apóstolo Paulo, tanto no texto de Romanos, de Efésios, de Gálatas e em outros textos também, Paulo sempre vai enfatizar de que a salvação não é por observância das leis de Moisés e das práticas que os judeus tanto prezavam naqueles dias, né? As pessoas que estavam vindo para a igreja, que estavam se convertendo ao cristianismo, queriam trazer as práticas também do Antigo Testamento, como guardar sábados, como guardar dias de festas, não comer determinado tipo de carne e outras coisas. Então Paulo está dizendo aqui, olha, não é por isso, não é pelas obras, por praticar essas obras que nós seremos salvos. Portanto, a nossa salvação nós só alcançamos quando, pela fé na obra redentora de Cristo, aceitamos, né? Aceitamos pela fé, pela graça de Deus. É o que Paulo fala lá em Efésios, né? É pela graça que sois salvos, né? Não é pelas obras para que ninguém se glorie. A salvação ela foi conquistada por Cristo na cruz e ela é dada gratuitamente a todos que creem. À medida que nós passamos a crer em Jesus, a ter fé no Senhor, então nós alcançamos a salvação. Aqui, a palavra fé, ela diz respeito ao ato de crer, de acreditar, de
depositar a confiança no Senhor, de depositar a nossa confiança, ou seja, nós não confiamos mais nas obras que realizamos para sermos salvos, nós confiamos que a obra redentora de Cristo é suficiente para nos salvar, para nos perdoar de nossos pecados, e então somos justificados diante de Deus pela obra redentora no Calvário e não pelas práticas de nossas obras. Vamos ler agora o texto que se encontra na carta de Tiago, no capítulo 2, que parece que está contradizendo aquilo que Paulo diz em várias das suas cartas. O texto, na carta de Tiago, ele diz o seguinte, capítulo 2, a partir do verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito de alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupas e necessidades do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, pois pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificai que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Muito bem, quando nós lemos esses dois textos, parece que realmente há uma contradição. Porque se Paulo diz que nós não podemos ser salvos pelas obras, e sim somente pela fé, e Tiago diz que a fé sem obras é morta, parece que realmente está havendo aqui uma contradição. Mas veja bem, como nós já dissemos, Paulo está falando da fé no sentido de crer, de acreditar em Jesus, de depositar nele a sua confiança, de não confiar nas obras para ser salvo, mas sim na obra redentora de Jesus. Tiago não está contradizendo isso. Veja bem, Tiago está falando sobre a sua fé no sentido de religião, a sua crença, né? Uma vez que nós dizemos eu sou cristão, você está dizendo a minha fé é em Jesus. Tiago está dizendo você precisa então apresentar as suas obras. Porque se você se diz cristão, se você diz que crê verdadeiramente em Jesus, você precisa praticar boas obras. Tiago, portanto, está nos falando sobre uma fé com práticas, né? As obras aqui, elas são a prática da fé na vida do cristão. Ela não está dizendo que as obras salvam, mas ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo, se você é salvo, você precisa apresentar as obras, porque senão a sua fé está morta. Tiago está nos falando aqui sobre coisas práticas que não deixam de ser espirituais, como no próprio exemplo que ele citou. Aqui Tiago ele diz, onde nós lemos, eu vou ler agora numa outra versão, na NVI, diz assim, no capítulo 2, onde lemos no verso 15 e 17. Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Aí ele diz, assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então,
o que Tiago está dizendo aqui é justamente isso. Você não pode simplesmente dizer, eu tenho fé em Jesus, mas você não pratica as obras de alguém que realmente crê no Senhor. Não adianta você dizer para alguém que está passando por necessidades, vá em paz, Deus te abençoe, e você não ajudar essa pessoa. Então a sua fé está morta. Né? É o que Tiago está dizendo aqui. Portanto, o tema da carta de Tiago aqui não é fé versus obra, mas sim fé viva versus fé morta. Ou seja, fé viva com obras versus fé morta, sem obras. Muito bem, então nós vemos que na verdade não há contradições. Né? Paulo não está dizendo uma coisa e Tiago outra. Os dois estão concordando, porque Paulo fala a respeito de fé no sentido de crer, de acreditar, de depositar a sua confiança, e obras no sentido de práticas das leis do Antigo Testamento. Enquanto que Tiago está falando de fé no sentido de religião cristã, de cristianismo verdadeiro, e obras no sentido de dar uma confirmação através das nossas obras que realmente somos salvos. Portanto, podemos dizer, uma frase até bastante famosa, é que não somos salvos pelas obras, mas se somos salvos, praticamos boas obras. Veja esse texto que interessante no livro Estudo Panorâmico da Bíblia. Ele diz assim: um criminoso pode estar no fundo de uma mina e você no pico da mais alta montanha, mas você é tão incapaz de tocar as estrelas quanto ele. Você não pode alcançar a justiça exigida por Deus, por mais que suba. Perdão é a remoção da nossa injustiça, o despir-se do pecado ou abandoná-lo. Justificação é o ato de alguém revestir-se da justiça que Deus provê. Ela é perfeita. A pessoa que pôs a confiança em Cristo uma hora atrás está tão justificada como o crente mais antigo. Nunca nos tornamos mais justificados do que no momento em que recebemos Cristo. A justificação depende de algo feito fora de nós, algo realizado na cruz do Calvário. Ou seja, a salvação é somente pela fé em Cristo, não pelas obras. Por mais que possamos fazer grandes coisas grandes, coisas maravilhosas, sem a nossa fé em Cristo, essas obras não têm valor nenhum. Muito bem, se você gostou desse vídeo, eu lhe convido a fazer parte da nossa comunidade, se inscrevendo no nosso canal, curtindo os nossos vídeos e também compartilhando, para que outras pessoas também possam ser alcançadas através desse ensinamento. Deus o abençoe, em nome de Jesus.